Boa noite a todos. É com imensa alegria que damos início à palestra de hoje, intitulada Um Olhar Sistêmico nas Relações. Esta iniciativa é fruto de uma parceria com a Procuradoria da Mulher, um órgão que atua com dedicação e empenho em prol dos direitos e do bem-estar das mulheres, promovendo eventos como este para fomentar o diálogo, a conscientização e o apoio mútuo. O tema que nos reúne aqui nos convida a refletir sobre como as nossas conexões interpessoais, sejam elas familiares, profissionais ou sociais, influenciam profundamente nossas vidas e nossa forma de existir no mundo. A proposta aqui é lançar um olhar ampliado, sistêmico, capaz de enxergar além do individual, para ver o todo ao qual pertencemos. A constelação familiar nos ensina que somos parte de um sistema maior, no qual cada um de nós carrega histórias, vivências e padrões herdados. Com esse entendimento, temos a oportunidade de acessar novos caminhos para o equilíbrio e harmonia, tanto em nossa vida pessoal, quanto nas relações com os outros. Esperamos que essa palestra desperte em cada um de vocês novas perspectivas que possam ser aplicadas em suas próprias jornadas e que juntos possamos construir um espaço de diálogo e de aprendizado. Sejam todos muito bem-vindos. Gostaríamos de agradecer e cumprimentar a palestrante desta noite, a senhorita Graziela Chiarello, e todos que aqui se fazem presentes. Igualmente, agradecemos a presença do presidente da Câmara, o vereador Daniel Morandi, da procuradora e vereadora Morgana Tecchio, do vereador Francisco Bernardo Mesomo, do vereador Jairo Widmar, da coordenadora da Secretaria da Saúde, a Priscila Bonetti, representantes da Rádio Rosário, representantes da Liga de Combate ao Câncer de Mama, representantes dos clubes de mães do nosso município, representante da Emater, servidores municipais, representantes das Amigas Felizes, presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, representantes do Sicredi, representantes da Cressol, representantes da Cooperlate, da imprensa escrita e falada, e dos demais presentes e dos que nos acompanham pelas redes sociais. Neste momento, convidamos a vereadora e procuradora da Mulher, a Morgana de Fátima Tecchio, para fazer uso da palavra. Boa noite, mulherada linda. Opa! E homens também, né? Então, que alegria estar aqui com essa plateia cheia. A Procuradoria da Mulher, como vocês viram, o objetivo da Procuradoria da Mulher é acolher as serafinenses e os serafinenses. É ter aquele atendimento jurídico, nossa jurídica Camila, que faz parte da Procuradoria da Mulher, todos os funcionários, servidores, os nossos colegas vereadores, tem aqui o Dani, o Morandi, o Jairo e o Mesomo, que apoiaram essa iniciativa da Procuradoria da Mulher, mas é ter aquele acolhimento e aquele olhar para as mulheres e aquele abraço, assim. Por isso, né, faz um ano, acho, a Procuradoria tem um ano, e faz um ano que a gente conversa com a Grazi, porque eu acho nada melhor que uma serafinense falar com a gente, conversar com a gente, uma jovem, né, uma pessoa que a gente admira muito, e a gente quer ouvir um pouquinho ela. E a ideia do Outubro Rosa, na Procuradoria da Mulher, a gente procurou fugir da doença e de tudo que a gente sempre escuta normalmente nas palestras. A gente quer falar da cura e de como a gente pode quebrar tabus e mudar, né, através dos nossos pensamentos ou do sistema familiar, o que pode vir para a frente. Só para apresentar um pouquinho para vocês, então, a Procuradoria da Mulher teve algumas ações neste ano, que é este livro, A Voz Feminina no Parlamento Municipal,
que é para falar um pouquinho da participação das mulheres na política. E vocês vão acompanhar, não sei se alguém já viu, nos banheiros femininos do nosso comércio, este Basta de Violência, também, que é uma ação da Procuradoria da Mulher. Quem tem um comércio que ainda não recebeu, aos pouquinhos a gente vai chegando, mas é alguns números de urgência e emergência para a gente combater as violências, seja qualquer que for a violência, contra as nossas serafinenses. E, no mais, eu quero, então, agradecer a presença de cada um de vocês. Sintam-se abraçados, sintam-se à vontade, sintam-se em casa. E eu tenho certeza que vai ser um momento ímpar, né, de muita energia positiva, que é isso que a gente precisa, um desafio diferente, né, Grazi? Ela foi falar na rádio pela primeira vez, agora uma palestra, eu tenho certeza que tu domina isso. Então, a gente está muito ansioso para te ouvir, e tenha certeza que essa energia e essa energia positiva vai estar presente não só na tua vida, mas de todos que estão aqui para te escutar. Muito obrigada pela presença de todos. A palestrante desta noite é formada em licenciatura em Artes Visuais pela Universidade de Passo Fundo. Ela atua como professora no ensino fundamental e médio desde 2015. Ao longo destes anos, tem inspirado jovens a explorar o mundo da arte, promovendo a criatividade e o desenvolvimento expressivo. Em 2018, iniciou sua trajetória na arte-terapia, passando a atender crianças e jovens na clínica Psicomed. Neste contexto, utiliza a arte como uma poderosa ferramenta terapêutica para trabalhar emoções e sentimentos, oferecendo um espaço acolhedor e seguro para o crescimento emocional dos seus pacientes. Em 2019, foi apresentada a constelação familiar, uma prática que transformou profundamente sua visão sobre a vida e as dinâmicas familiares. Após mais de 2 anos de estudo no Instituto Merkabah, tornou-se consteladora familiar, integrando esta abordagem ao seu trabalho terapêutico. A prática da constelação teve um impacto pessoal significativo, especialmente durante seu processo de cura do câncer de mama, proporcionando uma nova compreensão sobre a saúde e o equilíbrio emocional. Atualmente, ela segue sua missão, unindo a educação artística e a terapia, acreditando no poder transformador da arte e das relações familiares, para promover o bem-estar e a cura integral. É com muita alegria que convidamos a nossa palestrante, a Graziela Chiarello, para dar início à palestra desta noite. Boa noite a todos. Então, eu me chamo Graziela Chiarello e fui convidada pela Procuradoria da Mulher para falar um pouquinho para vocês, não só sobre a minha experiência com relação ao tratamento oncológico, mas também sobre a visão sistêmica e como essa visão pôde me auxiliar nesse processo. Inicialmente, eu pensei como eu poderia ajustar, né, essas duas conversas, essas duas falas, e depois eu entendi que, na verdade, era só contar para vocês a minha história. Então, hoje à noite eu estou aqui para compartilhar com vocês um pouquinho do que eu tenho vivido no último ano e nos últimos anos da minha vida. Tá? Eu acho que tem que colocar o slide só. Bom, enquanto isso, eu vou me apresentar. Eu tenho 32 anos. Eu sou professora de artes, como falaram, arte-terapeuta, consteladora, mas também sou filha do Léo Chiarello, que está aqui hoje à noite, pela primeira vez me assistindo, e Neiva Betanin Chiarello, que está hoje em outro plano, né? E
Tô nervosa, gente. Voltando. Então, além de tudo que me apresentaram e falaram sobre o meu profissional, eu também sou filha do Léo e da Neiva, irmã do Wagner, namorada do Marcos, eu sou prof, nós somos tantas coisas no nosso dia a dia, né? E, às vezes, quando falam de nós, a gente se detém àquilo que a gente faz, sem pensar tanto naquilo que a gente é. Eu tive o diagnóstico de câncer de mama em janeiro de 2023. No ano passado, quando eu fui convidada para falar sobre o processo de cura, eu estava falando desde um lugar de tratamento. E hoje é muito especial para mim poder dizer para vocês que eu estou falando para vocês sobre o meu processo curada. Eu me curei do câncer e hoje eu compartilho a minha história para vocês desde esse lugar. Então, em setembro de 2022, eu fiz os exames com relação ao câncer para ver como é que estava, né? Se estava tudo certo, porque a minha mãe, ela teve a metástase do câncer comprovada em setembro. Então, eu fiz os exames e não tinha nada, né? Estava tudo certo nos exames. Nesse processo, quando nós descobrimos e soubemos da mãe, foi muito intenso no nosso núcleo familiar, porque nós já havíamos tido a experiência de passar pela doença com a minha avó. Minha avó teve o diagnóstico de câncer com seus 80 anos, a minha mãe com 64 e eu com 31. Quando nós soubemos isso, foi bem intenso para nós, porque nós tínhamos uma ideia do que poderia acontecer, principalmente quando essa metástase acontece nos ossos, que era o caso da minha mãe. Então, esse medo, essa relação com a doença, foi tão intensa na nossa família, que em dezembro eu senti na minha mama um nódulo. Então, em setembro de 2022, eu havia feito os exames e não tinha nada. Em dezembro, eu senti um nódulo. E por eu estar de férias, eu decidi dar uma olhadinha. Eu disse, já que eu estou de férias, deixa eu ver, né, o que pode ser e tudo mais. Deveria ter pensado que poderia ser perigoso? Talvez. Mas eu pensei que eu estava de férias. Então, eu fui olhar. Quando eu fiz os exames, para minha surpresa, deu o diagnóstico, né? Era maligno, estava na mama e também nos linfonodos. Dessa forma, o tratamento precisou ser acelerado, tudo precisou acontecer muito rápido. Então, enquanto a minha mãe estava tratando o câncer, eu comecei a tratar também. E nós entramos nesse tratamento juntas. Eu tive muito receio de compartilhar, de contar aos meus pais que eu estava passando pela doença, porque eu tinha muito medo do que poderia acontecer com a minha mãe, né? Levando em consideração que ela também estava em tratamento. Mas chega um momento que não tem como a gente guardar só para nós isso, né? A gente precisa compartilhar, até porque eu já sabia o que ia acontecer, já sabia que teria quimioterapia, já sabia que teria que passar pelo processo com o cabelo, então não tinha como esconder. E quando eu contei, né, para os meus pais e para a família, para os meus amigos, eu percebi que eu ganhei muita força, muita força. Ter contado a eles que eu estaria passando por esse processo foi muito importante para mim. Eu percebi como a rede de apoio ela faz a gente viver. E pensando nisso, eu queria comentar que quando nós pensamos no autoexame, não é só sobre saber se nós estamos com a doença ou não. Quando nós fazemos o autoexame, a gente está indo numa relação com a vida. Como é que a gente se encontra na vida? A gente está vivendo? Qual é a relação hoje de vocês com a vida de vocês? Mulheres, homens, vocês se sentem vivos? Vocês estão preocupados
com vocês mesmos ou estão em torno do trabalho, dessas preocupações diárias que às vezes fazem a gente esquecer um pouquinho de quem nós somos, né? Não do profissional que nós somos, de quem nós somos interiormente. Então, no momento do autoexame, eu entendi que eu precisava buscar ajuda, e ainda bem que eu fiz isso rápido, porque se eu não tivesse buscado ajuda rapidamente, o tipo de câncer que eu tive, ele era um tipo muito rápido, muito veloz, e ele poderia ter se espalhado muito mais. Então, além disso, a minha relação com a vida teve um outro significado. No momento que eu tive o diagnóstico, eu estava preparada, assim, para... Eu disse, agora eu estou preparada para o meu profissional. Me organizei, estudei, estava trabalhando em 2 escolas, eu fazia os cursos, eu estava assim a mil. Eu falei, agora eu estou pronta. Aí a vida disse, tá ok, deixa eu ver se é verdade. E veio o diagnóstico. Então, quando eu achei que eu estava preparada para trabalhar, para viver, para divulgar meu trabalho, para ir para a vida, eu tive o diagnóstico. E aí eu entendi que eu não estava me preparando para trabalhar, eu estava me preparando para viver, eu estava me preparando para poder viver e passar por esse momento que estava se apresentando na minha vida. Então, tudo que eu estudei, o que eu fiz, que pareceu difícil, que eu achei que eu estava me preparando para isso, para aquilo, na verdade, eu estava me preparando para viver aquela situação. E, junto com isso, eu digo para vocês hoje, toda a doença, ela tem uma ligação sistêmica. Toda mesmo. E todo o estudo que eu fiz e busquei mudar a minha vida, porque quando a gente olha para as coisas, quando a gente conhece essa ferramenta da constelação e esses princípios que ela busca acolher, a gente não consegue só conhecer. Nós começamos a reparar, nós começamos a olhar para as nossas atitudes, nós começamos a olhar para o nosso dia a dia, a gente começa a pensar, será que eu estou no meu lugar? Será que eu estou fazendo certo? Será que eu estou vivendo? Ou será que eu estou só no automático, existindo e fazendo aquilo que os outros esperam que eu faça? Então, quando eu descobri a doença, ao mesmo tempo eu tive certeza, tem algo mais ali. E, tendo uma postura diferente sobre o que é normal, comum, digamos, dentro do tratamento, eu pude passar por ele de uma forma diferenciada. A minha médica, por exemplo, ela não acreditava em nada dessa coisa de energia, né? Essa coisa de energia, esse tratamento sistêmico. Ela me dizia, Grazi, tu pode acreditar no que tu quiser, só tu não deixa de tomar o remédio. Não para de fazer o que eu estou te dizendo para fazer. Aí eu dizia, doutora, mas é que pode ser vinculado a coisas familiares, pode ser uma coisa... Ela disse, sim, é genético, a probabilidade de ser genético é gigante, porque a tua mãe teve, a tua avó teve. E eu, não, doutora, mas eu não estou falando de genética, eu estou falando de situações, de dores da família, de dificuldades. E assim, seguíamos, nós duas conversando, e ela puxando sempre para o lado da medicina tradicional, e eu puxando sempre para o lado da espiritualidade. Hoje eu também percebo que quando as duas andam juntas, elas são maravilhosas. Nem tanto ao céu, nem tanto à terra, né? O equilíbrio é o importante nesse processo todo também. Então, contando para vocês, hoje eu entendo que para a gente conseguir, isso é a minha percepção, tá? A gente da doença e de todo o meu tratamento, que para conseguir curar de fato o que aconteceu, eu precisava entender de onde isso tinha vindo. E, para isso, eu precisei deixar a dor se transformar.
Mas para a gente conseguir transformar a dor, a gente precisa olhar para ela e encarar. Muitas pessoas, quando sentem algum nódulo ou sentem que tem alguma coisa, né, que pode ser perigoso, eu vou esperar até as minhas férias, eu vou deixar para depois, eu vou... Tá, mas é que primeiro eu preciso ver se o meu filho precisa de alguma coisa. Ou primeiro eu vou ver... Não, mas espera, eu tenho que levar minha mãe antes em tal lugar. Eu vou marcar mês que vem. Mas mês que vem eu preciso apresentar tal coisa no meu trabalho, não vai dar. E assim nós vamos indo e deixando muitas vezes para depois aquilo que é urgente e essencial. Então, eu pensei, vou olhar e vou entender de onde isso vem. Para eu explicar para vocês um pouquinho sobre como foi o meu olhar com relação à doença, eu vou contar para vocês quem foi que criou essa ferramenta da constelação familiar. O Bert Hellinger, ele nasceu na Alemanha em 1925, ele faleceu em 2019. Eu não tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente, mas tem muitas informações sobre o trabalho dele, muitos livros publicados, uma trajetória bem grandiosa com relação a esse tema e vários outros. Em torno de 1980, por aí, depois de toda uma trajetória profissional dele, ele começou, como psicanalista, a analisar as famílias, as relações familiares. E nessa análise das relações familiares, ele percebeu que existiam algumas ordens, como na natureza, que fazem o fluxo da nossa vida e o fluxo familiar fluírem muito melhor. Essas ordens que ele descobriu, hoje, nós utilizamos na constelação familiar. E nós não vou fazer uma constelação familiar ou falar para vocês como ela acontece. Eu vou explicar o que ela acredita. E o que, observando as famílias e todo esse movimento, ela pode auxiliar na nossa vida. As ordens do amor, por quê? Por que ordens do amor? Porque tudo que nós fazemos, mesmo que errado, é por amor. Por mais que às vezes a gente não perceba que nós estamos fazendo, nós estamos por amor. Às vezes nós adoecemos por amor. Às vezes nós adoecemos porque nós amamos tanto alguém que a gente prefere ir no lugar dessa pessoa, para que ela possa ficar. Às vezes a gente inverte o nosso papel, sai do nosso lugar e a gente bloqueia a nossa vida, porque nós estamos fora dele. Então, as ordens do amor, elas são vínculo, hierarquia e equilíbrio. O vínculo é que todo mundo tem o direito de pertencer. Nós temos, eu digo nós, vou dizer eu, né? Cada um vai saber sobre si mesmo. Tem o hábito, muitas vezes, de julgar. Nós julgamos as atitudes dos outros. E, às vezes, nós julgamos as atitudes dos nossos familiares também. E a gente olha assim e diz, a minha mãe não fez isso aí por mim, mas a mãe dele fez. Eu queria que a minha fizesse também. Eu entro num julgamento e eu acho que talvez eu poderia fazer melhor, não sei. Mas às vezes a gente julga e nesse nosso julgamento nós excluímos as pessoas da nossa vida ou da nossa família. Então o vínculo é uma dessas ordens que nós observamos hoje, que todo mundo, independente de suas ações e atitudes, tem o direito de pertencer. Não é que a gente precise conviver com estas pessoas, né, que de alguma forma nos magoaram, nos machucaram ou não foram aquilo que nós esperávamos, mas é importante saber que elas têm o seu lugar, que elas também fazem parte. A segunda ordem da hierarquia, ela diz que quem veio antes tem precedência. Os nossos pais vieram antes de nós. E nós não podemos ocupar o lugar deles.
No nosso lugar de filhos, nós não podemos dizer aos nossos pais o que eles devem ou não fazer, porque essa é uma decisão deles. E eles são grandes. Grandes que eu digo é que eles vieram antes. Eu me lembro, hoje eu tenho 32 anos, né? O meu tempo de vida hoje, o meu pai tem mais ou menos o dobro, né, do tempo de vida. E aí eu vou lá para o meu pai e vou dizer, ó, pai, eu quero que tu faça assim, assim, assim. Mas ele tem o dobro de vida de mim. Quem sabe quando eu conseguir chegar na idade dele, eu posso opinar na vida dele, né? Com toda a experiência que ele tem. Mas às vezes por amor a gente inverte essa posição. Às vezes por amor a gente diz, não, mas mãe, fica aqui sentadinha, eu não quero que tu vá trocar essa lâmpada, vá que tu caia. E se tu cair, quem é que vai cuidar? Vai que vou ter que cuidar eu? Então fica aqui, fica sentada. Não faz isso aqui, não faz isso ali. Não sai daí, desse teu lugar que eu te coloquei para te proteger, porque eu te amo. Mas esse lugar não é dela, ela veio primeiro. É ela quem escolhe. É ela quem escolhe, é ela quem acolhe. Então, a hierarquia, ela sempre obedece uma posição. Quem veio antes tem precedência. E, por último, o equilíbrio. Na mesma medida que a gente dá algo, a gente espera receber. Consciente ou inconsciente, o único amor que nós não temos como pagar e retribuir tudo que a gente recebe é o amor dos nossos pais, porque eles nos deram a vida. E ninguém vai ser capaz de dar esse presente para nós, que é a vida. Então, esse é um amor que a gente não consegue retribuir diretamente, porque ele é muito maior. Mas, no restante, é preciso que haja um equilíbrio para que as coisas possam fluir. O amor só flui quando esse equilíbrio existe. Então, essas ordens do amor, que foram percebidas pelo Bert Hellinger, em torno dos anos de 1980, têm se tornado cada vez mais motivo de estudo. E elas funcionam não só de uma forma familiar, mas elas funcionam também de uma forma empresarial. É importante dentro de uma empresa, dentro de qualquer local que nós formos, dentro de uma escola, nós obedecermos à hierarquia, à autoridade e quem veio antes, para não tirar esse lugar. Visto isto, o primeiro sistema familiar, o primeiro sistema que nós entramos quando nós chegamos aqui é o nosso sistema familiar, a nossa família. E nós vamos aprender com eles aquilo que a gente vai levar para a nossa vida. Às vezes, eu vou contar uma história para vocês. Tinha uma família, era o marido, e a esposa, e o filho. Todo o domingo, eles comiam churrasco. E todo domingo, eles faziam churrasco de porco, a costelinha de porco. Aí, um dia, aquela criança, aquele filho, encontrou uma namorada. A namorada chegou lá na família e disse assim, por que todo domingo tem churrasco e é costelinha de porco? Aí a mãe dele, a sogra, a mãe, respondeu, eu não sei, deixa eu pedir para minha mãe. E foi lá e perguntou para sua mãe, disse, mãe, por que todo domingo a gente faz costelinha de porco para comer? E a mãe respondeu, eu não sei, é porque eu aprendi assim. E às vezes, nós estamos dentro do nosso sistema familiar, que é o primeiro lugar que a gente nasce, a gente vem, e a gente reproduz tudo o que acontecia sem a gente parar para pensar se isso faz bem ou não, se isso é o lugar ou não, se isso está certo para a nossa realidade hoje. Porque entra aquela ordem importante que é a do vínculo, do pertencimento. A gente quer pertencer ao nosso sistema familiar. A gente quer fazer de tudo para que a gente não seja excluído, consciente ou inconscientemente. Então, é muito importante que a gente saiba o quanto a nossa família e o nosso lugar influencia na nossa vida. E lembrando, como toda a doença chega por algum motivo, além daquilo que a gente pode ver. A alma,
a nossa alma, ela não vai nos deixar em paz até que todos tenham o seu lugar. Nós temos o nosso poder pessoal de sermos quem nós somos. E isso tem ligação com o que a gente recebe da nossa família, seja geneticamente, ancestralmente, através do aprendizado, ou às vezes até os medos. Às vezes a gente carrega aquele medo da nossa família, né? E quanto mais a gente conseguir integrar isso e trazer à consciência esse aprendizado, mais poder nós vamos ter, porque a gente consegue reparar o que é nosso e o que não é. O que nós devemos passar adiante e o que nós podemos parar ali. Porque nem tudo que foi necessário lá atrás precisa ser necessário daqui para frente. E nem tudo que serviu antes servirá agora. Todo sintoma, ele vem por alguma coisa que está dentro de nós. Todo sintoma que a gente apresenta fora, ele está dentro de nós. Consciente ou inconscientemente. Ah, mas Grazi, eu não concordo. Tudo bem. Eu só quero afirmar que todo sintoma que está fora de nós, ele primeiro se manifestou dentro de nós. E a gente não olhou. Hoje, levando em consideração o nosso tema da noite, né, do Outubro Rosa, através de um olhar sistêmico, e levando em consideração o processo de cura que teve na minha vida, né, e todo o meu processo com a minha mãe, eu pergunto para vocês pensarem, como é que é a relação que vocês têm com os pais de vocês hoje? Vocês aceitam os pais de vocês como eles são? Ou vocês estão num lugar de querer que eles sejam aquilo que vocês esperam deles? Porque toda a criança, quando ela nasce, ela tem o pai e a mãe perfeitos na cabeça dela, construídos. E aí a gente vai crescendo e a gente percebe que ele é diferente de nós. E nós temos a opção de escolher se nós queremos ficar no lugar de julgamento, buscando que os nossos pais façam aquilo que a nossa criança esperava que eles fizessem, ou se a gente fica no nosso lugar de adulto e entende que eles são pessoas como nós, e que eles erram também, como nós erramos. Os filhos, eles são sempre o pai e a mãe. Ah, mas o meu pai não cuidou de mim, ele foi embora, eu não sou meu pai. Uhum, tu é. Ah, mas a minha mãe, ela não fez bem para mim, ela não me ajudou. Tu é parte dela também. Os nossos pais, nós somos parte dos nossos pais. E os nossos pais são parte dos pais deles, e os antes deles, e os antes. E assim, sempre segue a mesma ordem. E quando nós conseguirmos, se nós conseguirmos, olhar para isso, buscando esse olhar, essa relação pode ser nova. Nós podemos ser capazes, desde o nosso lugar de adultos, de olhar para os nossos pais com outros olhos. No amor dos pais, nós temos tudo. Às vezes nós não sentimos diretamente o amor dos nossos pais, porque eles estão presos em questões que são grandes demais para nós. Mas se nós conseguirmos dar um bom lugar aos nossos pais, dentro do nosso coração, independente daquilo que eles fazem ou não fazem por nós, nós teremos força na vida. É como se eles estivessem aqui atrás, um de cada lado, nos impulsionando para frente. Imaginem assim as mãos atrás e elas impulsionam vocês. Se vocês tiram uma das mãos, o impulso vai ser o mesmo? A gente até vai para frente, mas a gente vai meio errado.
A gente até vai para frente, mas a gente poderia ir mais. Poderia ir com mais força. Então, o lugar que nós damos aos nossos pais é essencial para que a nossa vida possa seguir em diante, seguir em frente com força. Quando eu falo isso para vocês, eu falo desde um lugar de compreender as ordens, né, dentro do sistema. E eu poderia falar para vocês sobre muitas questões dentro da constelação, mas eu decidi vincular o tratamento, as ordens e ao nosso lugar, para que nós possamos pensar hoje, não só na importância da vida, que é com o autoexame, que é cuidando de nós mesmos com relação ao câncer, mas também que nós possamos pensar em nós hoje, como nós estamos na nossa família. Nós estamos no nosso lugar? Vocês estão no seu lugar de filhos? Ou tem alguém que está ali, mãe, eu contratei uma cuidadora para ti. Não, mas eu contratei uma cuidadora para ti, mãe. Mas eu não preciso, mas ela vem segunda, ela vem terça, ela vem. Eu contratei. Mas eu não quero, mas eu decidi. O filho, me conta aqui, o que aconteceu na escola hoje? Tu vai sair com os teus amigos sexta-feira? Não, vem conta para a mãe, né? Porque tua mãe, eu sou tua amiga. Antes de ser tua mãe, eu sou tua melhor amiga. Será que a criança, o filho, precisa do amigo ou da mãe ou do pai? Os nossos filhos, eu não sou mãe ainda, né? E na teoria que eu falo para vocês, é assim que funciona. O dia que eu for fazer na prática, depois eu conto se deu certo. Tá? Mas os nossos filhos, eles precisam, os filhos precisam dos seus pais no lugar de pais. E para que nós possamos estar no nosso lugar e dar aos nossos filhos o que eles precisam, nós precisamos dos nossos pais no lugar deles. Se essa ordem se inverter, se isso sai do lugar, a gente começa a procurar o pai perfeito em todas as nossas relações. A gente começa a buscar a nossa mãe perfeita em todas as nossas relações. A nossa mãe, os nossos pais, eles têm a cara do dinheiro também. Quem persegue um pai ou uma mãe porque não teve, também persegue o dinheiro. Será? Quem busca muito, às vezes está perseguindo não aquilo ali, mas assim aos seus pais e ao amor deles. O que é tomar a vida? Qual é o seu lugar e a forma como você olha para ele? Agora eu volto para o meu tratamento. Quando eu contei para os meus pais do tratamento, minha mãe estava, tratando. Quando eu fiz a primeira quimioterapia, 2 dias depois, a minha mãe baixou ao hospital. E depois disso, ela foi piorando cada vez mais. Eu senti dentro de mim uma dor muito grande, porque eu pensei, é minha culpa. A gente podia estar cuidando dela, mas agora a gente está cuidando dos dois. Eu não queria sobrecarregar minha família, eu queria que fosse diferente. Mas não tinha como ser. Eu comecei a cuidar da minha mãe, nós começamos a cuidar da mãe, e ela foi aos poucos piorando. 2 dias depois da primeira quimioterapia, ela baixou ao hospital. 2 dias depois da segunda quimioterapia minha, ela faleceu. Quando a mãe faleceu, eu achei que eu sabia lidar, que eu tinha, consciência. Imagina, eu sei tudo isso. Como é que eu não vou saber, lidar? Gente, o dia que eu e o pai estávamos indo a Passo Fundo,
eles ligaram da UTI. Nós estávamos chegando lá, a mãe estava na UTI. E eles ligaram para nós e disseram: a Neiva recebeu alta. E eu: meu pai, a mãe recebeu alta, ela vai para casa. Eu tinha certeza do milagre. Ela recebeu alta porque não tinha mais o que fazer, gente. E eu esperava que ela fosse para casa. Toda a minha família, né? Meu pai, minha mãe, meu irmão, meu namorado, minha cunhada. Grazi, a gente está vendo, tu não está vendo, a gente está te falando. E eu: não, mas tudo certo, a mãe volta, vai dar tudo certo, porque a gente entrou nessa juntas, e a gente vai sair juntas, porque sim, porque é assim que vai ser. Não foi. E aí eu percebi que, por mais que eu estudasse, que eu soubesse, quando as coisas acontecem para a gente, é muito difícil de olhar, é muito difícil de ver. Hoje, quando eu penso naquela situação, para mim parece muito óbvio que a mãe não estava bem. Mas naquele momento eu não enxergava. E às vezes a gente não enxerga, porque com a gente é muito difícil. E por que eu contei essa história? Porque o que é tomar a vida e qual que é o meu lugar? O meu lugar é de filha nessa relação. Se eu tivesse ido, teria sido muito pior para minha mãe, porque essa não é a ordem certa das coisas. Por mais que me doa hoje, por mais que eu sinta muita falta da minha mãe aqui, essa é a ordem certa das coisas. Teria doído muito mais a ela, se eu tivesse ido. Então, hoje, eu tomo a minha vida. E o que é tomar essa vida? É agradecer. A minha mãe me fez nascer 2 vezes. Ela me trouxe para o mundo e depois ela foi para que eu pudesse ficar. Cuidar das 2 talvez tivesse sido muito pesado. Então, ela foi para que eu pudesse ficar. E eu fico. E faço o meu melhor. E hoje, quando eu conto para vocês sobre isso, eu não estou contando só por mim. Eu estou contando por nós 2. Eu estou contando por nós 2 e por todas as outras que antes de nós sofreram com isso e com essa dor. Então, hoje, quando a gente fala em tomar a nossa vida, é a gente saber que, por mais difícil que seja, o nosso lugar é ali que nós temos que estar. Nada na nossa vida vem por acaso. Tudo tem um propósito e tudo acontece porque nós temos que aprender algo. Se a gente tá parado na vida, a gente tá morto, ainda que vivo. O que mais movimenta a nossa vida? O que movimenta a nossa vida, principalmente, são os conflitos, as doenças, as coisas difíceis. Quando nós vivenciamos situações difíceis na nossa vida, a gente se movimenta, porque a gente quer sair, a gente quer melhorar. Então, esses conflitos, todos os conflitos, gente, toda doença, toda coisa difícil que acontecer na vida de vocês, ela tem um presente por trás. E se a gente conseguir entender qual é o presente que está relacionado a essa situação difícil, a gente vive melhor. E a gente cura muitas coisas. Porque sim, a gente pode curar. Todos nós pertencemos a um lugar. E quando nós reconhecemos este lugar, conseguimos caminhar muito mais livres, seguros e fortes. Desde o nosso lugar, a gente tem a força necessária para tocar a nossa vida. Temos o poder de quebrar ciclos através de nossas escolhas. Nem sempre esses ciclos serão fáceis. Hoje eu falo para vocês, desde esse lugar, mas eu precisei de muito apoio para estar assim. Até estar aqui hoje falando para vocês, eu estava bem nervosa, gente. É uma coisa nova para mim. E isso também é uma mostra de que a vida está dizendo, agora sim, vem. Agora ela está me chamando de volta. Mas antes ela me fez parar. Ela disse, não, peraí, está errado. E comentando sobre isso também,
Quando eu recebi o diagnóstico, se eu não estivesse nesse diagnóstico de câncer, eu não teria ido cuidar da minha mãe do jeito que eu fui. Eu estava afastada do meu trabalho. Eu tive que parar tudo o que eu estava fazendo para tratar a doença, e aí eu parei e fui cuidar da minha mãe também. Então, hoje eu agradeço a doença pelo que ela me trouxe, que foi a oportunidade de estar com a minha mãe quando ela mais precisou, entre outras coisas, entre outras questões. E quando a gente reconhece esse nosso lugar, a gente pode olhar mais livremente para todas as situações. E uma coisa bem importante sobre o nosso lugar, né, e como isso aconteceu, que quando eu soube da doença, que eu fiz o tratamento com a medicina tradicional e também busquei o tratamento com a medicina, com a constelação familiar e essa parte, né, mais sistêmica, eu entendi que o câncer na nossa família, ele estava vinculado a uma grande dor da perda. Foram muitas perdas pela doença, muitas dores na família, e eu acredito que aqui tenha muitas pessoas que vieram são descendentes de imigrantes, né? Pense quanta dor que essas pessoas passaram, tiveram que passar. Então, eu entendi que a doença estava vinculada a uma grande dor no sistema. Quando eu tive medo de perder os meus pais, eu ativei essa dor em mim. Então, ela veio por causa do medo de perder. Só que toda a doença, ela traz força. Por mais que não pareça bom naquele momento, depois a gente compreende. E a principal prova para mim disso foi quando eu fiz o teste genético e esse teste genético deu negativo. O tipo de câncer que eu tive, ele não veio porque a minha mãe e a minha avó tiveram. Ele veio pelas mesmas porcentagens, possibilidades de qualquer pessoa aqui. Então, acho importante também comentar que não é porque nós temos histórico familiar que nós teremos a doença. E também não é porque nós não temos que nós devemos deixar de nos cuidar. Porque todo mundo pode vir a ter a doença. E a melhor forma de se cuidar, além do autoexame, além daquilo que a gente ouve falar muito, é a gente poder cuidar do nosso lugar, na nossa família. Porque todas as coisas que o nosso corpo traz, elas estão vinculadas com aquilo que está por dentro, que a gente talvez não está olhando ou não está conseguindo olhar. Quando eu digo fazer uma referência interna a isso, é que vocês possam, em algum momento, nessa noite, ou quando vocês sentirem que sim, que gostariam, fazer uma respiração. Não sei se vocês viram, eu estava respirando antes, porque eu estava bem nervosa. E quando a gente faz essa respiração, a gente consegue fazer uma reverência a isso. Muitas pessoas têm problemas difíceis e sérios com os seus pais. E eu sei disso. E é difícil a gente olhar para isso, não é fácil. Mas o que eu quero que vocês lembrem aqui, se vocês conseguirem dar um bom lugar aos seus pais, independente do seu julgamento, independente daquilo que você gostaria que o seu pai fosse, que você gostaria que a sua mãe fosse, você ganha força na sua vida. Não vai dar força só para os seus pais, vai dar força para você, vai tomar a força da sua vida. Então, no momento que você tenha tempo, senta confortável, tá? Fecha o olho e respira bem profundamente. Respira e depois solta a respiração, enviando para a vida. Aí respira de novo e pensa, agora eu estou tomando a força dos meus pais e de todos os que vieram antes. Então, inspira bem profundo assim, tomando a força dos pais. E quando solta, solta
pensando naquilo que a gente vai plantar. Então, eu tomo a força dos meus pais para prosperar na minha vida. Essa é uma forma simples e que todo mundo pode fazer de ganhar força na vida. Força para enfrentar a doença, força para enfrentar uma dificuldade financeira, força para tudo, porque desde o nosso lugar nós temos força. E, se for possível chegar a isso, da gente conseguir olhar para os nossos pais como eles são, sem cobrar e sem julgar a eles, e conseguirmos entender o nosso lugar, a gente automaticamente entende que a gente tem o pai e a mãe em nós. E aí a gente pode receber 100% da força deles. E a gente pode receber 100% de nós e da vida. É só quando nós damos lugar aos nossos pais que nossa vida dá para nós aquilo que a gente precisa. Essas frases aqui são frases que ajudam a gente a falar, que ajudam aos poucos a gente dar um bom lugar a eles, por mais difícil que seja. Agradeço por aquilo que eu achei que eu não recebi, pois isso me fez crescer. Quem teve uma dificuldade na vida sabe como sai daquilo ali mais forte. Só quem teve e quem conseguiu olhar para isso, desde esse lugar, consegue perceber como a gente fica mais forte. Eu não gosto de dizer que eu lutei contra o câncer, eu não lutei com ele, eu aprendi com ele. Pelo menos eu tentei aprender tudo o que eu podia e tentei passar por isso da melhor forma possível, para que ele não precise voltar. Que aquilo que eu vivi e que todas as mulheres, gente, assim, eu fiz uma pesquisa enquanto eu estava fazendo o tratamento e a minha avó materna, a minha bisavó paterna, a minha bisavó materna, a quantidade de mulheres que sofreram com o câncer na nossa família é gigantesca. E eu espero ter sido a última. Eu espero que daqui a uns 50, 60, 50 anos, pode ser, eu encontre vocês e diga, deu certo. Aprendi. E como a gente pode utilizar, não a constelação, ela é um momento que quando a gente vai fazer uma constelação, nós temos uma questão que a gente tentou já solucionar, a gente já pensou sobre ela e a gente não conseguiu encontrar uma saída. A gente tem ciclos que se repetem ou situações difíceis, aí a gente busca a constelação. Mas a gente pode usar essas ordens de uma forma positiva e tranquila, pensando apenas se a gente está fazendo isso, se a gente está no nosso lugar. Então, respeitando as ordens, né? O nosso lugar e o do outro, deixando de lado os julgamentos. Quem julga é criança. Se a gente está julgando, a gente está deixando a nossa creche que está aqui dentro falar por nós. Porque é só a criança que acha que tudo é perfeito. O adulto sabe que não é assim. Então, quando a criança quiser chamar e dizer, deixa eu dizer como é que tem que ser, o adulto pode dizer, pera lá. Agora eu cuido de nós. E é eu que mando. Saindo do lugar de criança, lembrando sempre que a gente ganha o suficiente. E o que faltou, se os nossos pais não foram capazes, a gente conquista, porque a gente é. Se a gente está no nosso lugar de adulto, a gente é capaz de conquistar aquilo que a gente quiser. Unindo o coração e o cérebro, os dois trabalhando juntos, a gente consegue chegar mais longe. E confiando na vida, né? Porque através dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos a gente pode mudar ela. E hoje em dia já estão vindo pesquisas, já comprovadamente, que os nossos pensamentos constroem a nossa vida. Vou contar mais uma historinha para vocês. Prometo que já estou terminando. Tinha uma criança e a sua mãe. E a
mãe ficava lendo na sua poltrona. Aí aquela criança pensava, nossa, eu tenho um tempo para ler com a minha mãe. Que maravilhoso. Tinha outra criança, na outra poltrona. Nossa, minha mãe nunca tem tempo para mim, porque ela fica só lendo. Ela só lê. São duas crianças e uma mesma ação. Como é que a gente olha para isso? A decisão, a gente não consegue controlar o que vai acontecer com a gente. É impossível, porque a vida é muito maior do que isso. Se ela quiser, a gente vai obedecer. É que nem a natureza. Se ela quiser vir e levar embora tudo, ela vai, porque ela pode, porque ela é maior do que nós, que achamos que podemos dominá-la. A gente não pode. Então, a vida é maior do que nós. E se ela trouxer, é porque a gente precisa. E se a gente conseguir olhar para isso, tentando entender e compreender, a gente vai seguir o fluxo dela. A gente pode ir surfando, ao invés de ir sofrendo com aqueles obstáculos que vêm. Então, essa é minha mami e eu. Respirando. Quando você está doente, não há o corpo para curar. Há uma memória para perdoar, uma história para agradecer e uma mente para limpar. Então, o que eu quero deixar para vocês hoje, aqui, da mensagem, né, e tudo que nós conversamos é que nós não somos capazes de controlar o que nos acontece, mas nós somos capazes de controlar como nós reagimos àquela situação que nos aconteceu. E se nós pudermos olhar para todos os conflitos, doenças ou situações difíceis, buscando qual é o presente que isso aí tem para me dar, a gente vai conseguir sair mais forte e curado dessa situação. Porque nada que nos acontece é em vão. Tudo tem um propósito maior, ainda que nós não sejamos capazes de perceber naquele momento. Viva o presente, que é estar vivo. É isso que eu tenho para dizer para vocês hoje. Muito obrigada. E se alguém tiver alguma pergunta ou quiser saber algo, enfim, pode me perguntar também. Só uma observação, gente. Dentro do contexto todo, tá? Eu poderia falar sobre muitas coisas, a constelação é muito ampla, mas como eu precisei juntar isso tudo em 1 hora, eu organizei de uma forma que nós pudéssemos entender o essencial. E o essencial para que a nossa vida flua bem é que nós estejamos no nosso lugar. E que a gente possa compreender que nenhuma doença e nada que nos acontece é em vão. Tudo que está fora está, na verdade, dentro. E tudo que nós olhamos no outro, que nos incomoda, é só um espelho daquilo que nós precisamos curar. Porque a gente está aqui por nós e não pelo outro. Tá? Se alguém tiver alguma pergunta, se não eu não sei o que fazer, porque eu não sei o que faço quando termina. Então, nesse momento, nós convidamos a Procuradora da Mulher, a Morgana, para fazer a entrega de um mimo à nossa palestrante, como forma de agradecimento pelos valiosos ensinamentos compartilhados nesta noite.
tenho certeza que eu amei. Muitíssimo obrigada. Com certeza passou muita emoção, muita energia positiva. E, em nome de todos que estão aqui, muita luz. E obrigada por compartilhar conosco um pouquinho da tua vida, um pouquinho dos teus conhecimentos, que com certeza vai fazer a diferença no dia a dia de cada um que está aqui, para a gente continuar vendo a vida com um pensamento positivo. Muito obrigada. Merece, merece. Então, continuando, nós convidamos a Morgana para realizar o sorteio de brindes oferecido por empresas parceiras. E também agradecemos, né, as empresas parceiras, o Mercadão dos Óculos, a Cooperlate, o Supermercado Econômico, a Bendita Beleza, a Cressol e a Casa das Cestas, pelos brindes oferecidos. Aqui atrás, vocês receberam, então, tem um número, que vai ser através desse número que vai ter os ganhadores, então, dos brindes da noite. Vamos começar com... Quem está com sorte? Eu posso testar? Vamos começar com... 83. Convidamos, então, o representante da Cressol para fazer a entrega do brinde. Quer deixar uma palavrinha, Bruna? Boa noite a todos. Então, primeiramente, gostaríamos de parabenizar todos pelo lindo evento e dizer que a Cressol é parceira da Procuradoria da Mulher e ficamos muito felizes que, mesmo com o pouco, poder apoiar esse evento. Obrigada. Faz a entrega. Ó, a fila do 80 tá boa. 85. Ah, Beth! Tem que mexer. Então, convidamos esse foi a Morgue. Ai. Isso, 85. Convidamos o presidente da Câmara, o vereador Daniel Morandi, para fazer a entrega do brinde oferecido pelo Mercadão dos Óculos. Agora diminuiu. 57. Oh.
Estou mexendo bastante, gente, prometo. Que não é panelinha, não. 39. 39. Simone. Só eu que pesco. Eu vou pescar todos, eu acho. E eu não tenho um número, sabia? Não ganhei. Entrega? 41. Convidamos a senhorita Rosa para fazer a entrega. Representando a bendita beleza, é isso? Setenta e seis. Convidamos o representante da Cooperlate para fazer a entrega do brinde. Nelson, gostaria de dar uma palavrinha? Gostaria. Boa noite a todos. Primeiramente, parabenizar todos os envolvidos deste evento e a Graziela, a palestrante. Parabéns, Graziela. Eu tenho certeza que nós, participantes, hoje, vamos com muita mais força. Você é uma mulher muito forte e você conseguiu passar essa força, essa energia. Olha, parabéns mesmo. E dizer também, nós da Cooperlate, estamos aí, somos apoiadores em qualquer evento que valorize a vida, né? Cooperlate, qual que é o bem maior? São as pessoas. E nós, qual que é o nosso bem maior? É a nossa vida. Então, nós fomos apoiadores do Setembro Amarelo, estamos apoiando Outubro Rosa e vamos apoiar o Novembro Azul, enfim, e todo e qualquer evento que valorize a vida. Obrigado. Está na ordem agora, 73. Tá. Acho que quem sentou mais para trás está com sorte. A gente quer ouvir uma palavrinha do presidente da Câmara também. Uma boa noite a todos. Agradecer a todos vocês pela presença aqui, parabenizar a Morgana, todas as mulheres aqui da Câmara, cumprimentar aqui minha esposa, dizer que a mulher é muito importante na minha vida, o que eu sou hoje devo tudo a ela, minha família, tudo que eu conquistei, não em bens materiais, mas sim ser uma pessoa melhor a cada dia. Então, a gente fica muito feliz pela Procuradoria da Mulher aqui na Câmara, que com certeza é um braço a mais em defesa da mulher, que sofre no dia a dia não só agressões físicas, mas as psicológicas são muito piores do que as físicas. Então, a gente tem que pensar com carinho em todas as mulheres. O nosso governo também tem mais mulheres na prefeitura, temos mais mulheres da Câmara de Vereadores, então a gente vê que a mulher
está tomando cada vez mais conta do nosso dia a dia, dos cargos importantes, então isso a gente fica muito feliz. Então, obrigado, Grazi, conheço muito a tua história, sei que você é uma guerreira, uma pessoa que inspira muitas pessoas, então, parabéns pela tua cura, pela tua perseverança e por poder compartilhar com nós aqui todo esse carinho. Muito obrigado a todos. Convidamos o representante da Casa das Cestas para fazer a entrega. Não é panelinha, juro, gente. A Fê é minha cunhada. A Casa das Cestas também que fez esse mimo para a Grazi, também, agradecendo a presença. Esse número é bonito. 111. E aí? É alto. Convidamos a nossa colega Lise para fazer a entrega. Oferecido pelo Supermercado Econômico. É o último. Ah. Quer tirar um? (77) Muito número bonito. Convidamos o vereador Jairo para realizar a entrega do brinde oferecido pelo Mercadão dos Óculos. Esse aqui é um exemplar, então, a voz feminina no Parlamento Municipal, onde tem várias câmaras de vereadores da nossa região, inclusive Serafina, contando um pouco da história de cada vereadora que vocês vê ali na Galeria das Vereadoras, um pouquinho da história de cada vereadora do nosso município. 13. Agora, o grupo de combate ao câncer, uma representante ou as representantes, não sei como. Temos o sorteio, então. Segunda noite delas, dia 30 de outubro, 19 horas, na parada gastronômica, com Deise Zilo. Alguma palavrinha, talvez, meninas? Parabéns por esse momento. Parabéns, Grazi. Já disse obrigada para ela. E sempre
e fazendo tudo pela vida. Então, o nosso grupo é um grupo que arrecada uns reaisinhos de cada um que puder ajudar, para a gente ajudar pessoas que estão passando pela doença. E, claro, que a gente não alivia 100%, né? Mas a gente consegue ajudar um pouco. Sempre naquilo que o SUS não consegue ajudar, medicamentos, alternativas que podem aliviar a dor. Então, toda a contribuição é bem-vinda, e a gente vai fazer, então, esse evento, né? A gente já fez um em março, e agora outro. Então, a pessoa compra o ingresso, os R$40 ficam para o grupo. E, na noite, ali na parada gastronômica, o consumo é por conta de cada uma. E tem música ao vivo também, que não tem custo. E esse, então, é sorteio. É um presente do grupo para uma de vocês. Já tem o número na mão. E agora? Então, o sortudo ou sortuda é o número 24. Então, nosso evento está chegando ao fim. Gostaríamos de agradecer imensamente a todos pela presença e participação ao longo deste encontro. Esperamos que as reflexões e os aprendizados de hoje tenham trazido novas perspectivas sobre as dinâmicas que permeiam nossos relacionamentos e como podemos, a partir de um olhar sistêmico, promover mais harmonia e equilíbrio em nossas vidas. Gostaríamos de fazer um agradecimento especial à nossa palestrante, a Graziela, que compartilhou seu conhecimento, sua experiência e, principalmente, sua sensibilidade ao abordar um tema tão profundo e transformador. Sua contribuição foi fundamental para o sucesso deste evento. Estamos muito gratos por sua disponibilidade e generosidade em dividir conosco essa jornada de aprendizado. Por fim, agradecemos também à Procuradoria da Mulher pela iniciativa de promover esse espaço de diálogo e pela constante dedicação em apoiar e fortalecer as mulheres em nossa sociedade. Esperamos que cada um de vocês possa levar consigo os insights deste encontro e que esses aprendizados possam fazer a diferença em suas relações profissionais e pessoais. Mais uma vez, muito obrigada e até a próxima.